Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando e estejam em casa. Na nossa aula de matemática 2 de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje a gente vai estudar ângulos nos polígonos convexos. Vocês receberam, né? Além das atividades, vocês receberam uma folhinha, tá? Que tem, assim, explicação, aí tem a data de hoje, 23/3/2021, terça-feira. E essa folhinha aí vai ficar para vocês, né, terem aí como consultar, já que vocês não têm aí em mãos o livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nessa nossa primeira imagem aqui, a gente tem um triângulo, tá? Então, a gente vai considerar o triângulo, que eu chamo ele de triângulo ABC, e eu vou traçar duas retas paralelas, tá? Eu vou chamar essas retas paralelas de reta S e reta R, de modo que a reta R passe pelo lado AB e a reta S passe pelo vértice do triângulo C, tá? O vértice C do triângulo, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, vai ficar assim, ó. Tracei a reta R, de modo que ela fique passando pelo lado AB, e tracei a reta S, de modo que ela corte o vértice C do triângulo. Então, R é paralela a S, né? São duas retas paralelas porque elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, elas não estão se cruzando. E aí, eu nomeei os ângulos, né, que estão dentro do triângulo, dentro do polígono, que eu nomeei ele de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Aí, aqui, eu tenho três ângulos internos, mas eu também coloquei aqui dois ângulos externos, né, que estão fora do polígono. Aí, eu chamei de ângulo E e de ângulo D. Então, vamos notar que o ângulo E somado com o ângulo C somado com o ângulo D forma um ângulo de 180 graus, porque ele vai formar um ângulo raso, não é isso? Então, se eu pegar a medida do ângulo E, mais a medida do ângulo C, mais a medida do ângulo D, formará um ângulo raso que é igual a 180 graus, ok? Então, escrevendo isso, ficaria da seguinte forma: a medida do ângulo D mais a medida do ângulo E mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus. Vamos aqui dando continuidade para que a gente possa aqui destacar, tá? Como vocês podem ver aqui nesse primeiro ponto, o ângulo A e o ângulo D. O ângulo A, esse ângulo que vai estar interno, né? Um ângulo interno aqui ao triângulo, tá? E o ângulo D é um ângulo externo aqui ao triângulo, tá? Em relação ao triângulo. Mas em relação à reta R e à reta S, ambos estão dentro, né, da reta, em relação ao paralelismo entre essas duas retas. Então, aqui, eles estão em lados opostos em relação a essa reta que foi traçada aqui, né, que é a reta transversal, que está cortando as duas retas paralelas R e S. Então, em relação à transversal, eu tenho ângulos alternos internos, né? Não considerando mais aqui somente o polígono em si, mas se considerando a relação de duas retas paralelas cortada por uma transversal. Então, eu tenho ângulos alternos internos, ok? Logo, eu sei que as medidas dos ângulos alternos internos, elas são congruentes. O que quer dizer congruentes? Que as medidas são iguais. Logo, a medida do ângulo A, que é alterno interno ao ângulo D, é igual à própria medida do ângulo D. Então, eu escrevo da seguinte forma: medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. E agora, aqui nesse segundo caso, a gente vai ver a medida com relação à medida do ângulo B e a medida do ângulo C. Observe que o ângulo B, ele está aqui dentro do triângulo e o ângulo C, ele está fora do triângulo. Em relação ao triângulo, o ângulo B, ele é um ângulo interno
né? E o ângulo E é externo. Só que a gente vai desconsiderar aqui agora o triângulo e ver que eu tenho duas retas paralelas cortada por essa transversal aqui. Então, eu vou utilizar as propriedades de duas retas paralelas cortada por uma transversal, ok? Então, usando essa propriedade, então aqui eu tenho que esses dois ângulos, eles são internos, porque eles estão dentro dessa região entre a reta R e S, e eles estão em lados opostos, logo eles são ângulos alternos, né, internos, estão em lados opostos em relação à reta transversal. Logo, se eles são alternos internos, eles são congruentes. Logo, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. Então, a gente pode escrever dessa seguinte forma. Então, a gente pode substituir o ângulo D por A e E o ângulo B na equação anterior. Porque na equação anterior, o que a gente tinha? Que a medida de D mais a medida de E mais a medida de C, que são os ângulos internos do triângulo, é igual a 180 graus. Então, as medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, usando essa relação e sabendo que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, eu posso substituir aqui. A medida do ângulo D é igual à medida do ângulo A. Então, aqui eu posso substituir colocando no lugar do ângulo D, eu vou colocar a medida do ângulo A. Então, vou substituir. Então, não são iguais, não são congruentes, eu posso substituir. Mas a medida do ângulo E. A medida do ângulo E, ela é igual à medida do ângulo B, porque esses dois ângulos são alternos e internos e eles são congruentes. Então, onde tiver ângulo E, eu posso substituir pelo ângulo B. Então, aqui eu vou substituir medida do ângulo B, né? Mais a medida do ângulo C. Aí eu vou só repetir. Mais a medida do ângulo C. Que isso tudo é igual a quem? Igual a 180 graus. Igual a 180 graus. Então, o que eu tô dizendo aqui, ó? Que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus. Então, quem é a medida... quem é o ângulo A? O ângulo A é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo A. Quem é o ângulo B? O ângulo B, ó, é esse aqui. E quem é o ângulo C? O ângulo C é esse aqui. Logo, eu concluo, né, que essa afirmação aqui, que eu tinha feito anteriormente, que a medida de D mais a medida de E mais a medida de C é igual a 180, que eu estava me referindo a esses três ângulos aqui, né, que é igual a 180, ela pode servir para a relação, quando eu uso a relação dos ângulos alternos internos, para a relação dos ângulos internos a esse triângulo. Então, logo eu concluo que a medida de A mais a medida de B mais a medida de C é igual a 180 graus. O que eu estou dizendo? Que a soma das medidas de um triângulo, tá? A soma das medidas dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Eu posso, supondo aqui que esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui é 60 e esse ângulo aqui é 60, tá? Então, a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180. Se não for, vai estar errado. Então, 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. Então, a minha afirmação ela é verdadeira. Necessariamente, não vai vir sempre 60, 60, 60, não. Vai vir outros valores. Só que a soma desses valores, desses ângulos, elas tem que ser igual a 180, sabendo que, pela definição, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso é super importante vocês gravarem. Então, a soma das medidas de um ângulo interno de um triângulo sempre vai ser 180 graus, ok? A partir dessa definição, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, como é que eu faço para descobrir, né, a quantidade, a soma dos ângulos internos de outros polígonos? Por exemplo,
do quadrado, do pentágono, do hexágono, do heptágono, do octógono, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um polígono que ele tem 4 lados, tá? E eu quero descobrir a soma dos ângulos internos desse quadrado. Como é que eu vou fazer para descobrir? Eu vou pensar a partir do princípio que eu já sei quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo, e eu vou traçar uma diagonal dividindo esse quadrado em 2 triângulos. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo eu já sei, é 180. Então, do quadrado aqui eu teria o quê? Aqui a soma desse primeiro triângulo, como eu dividi em 2, do primeiro triângulo é 180 e do segundo triângulo é 180. Então, eu faria 2 vezes 180, né? Que daria 360. De um polígono de 5 lados, ó, dá para mim dividir ele aqui em 3 triângulos. Então, eu teria 3 vezes, né, 180, porque cada triângulo aqui, a soma dos ângulos mede 180 graus. Aqui de 6 lados deu para me dividir 1, 2, 3, 4, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, a gente vai aprender uma formulazinha pra gente não precisar desenhar a figura e ficar traçando as diagonais para dividir em certa quantidade de triângulos para poder descobrir quanto vale as somas dos ângulos internos desse polígono. Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode perceber que aqui eu tenho uma figura de 4 lados, aqui de 5, aqui de 6, aqui de 7, aqui de 8, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, 4 lados, tá? Menos 2, tá? Menos 2, que é aquela formulazinha que a gente aprendeu anteriormente, parecida lá com a diagonal, né, ó? N menos 2, tá? O que eu tô fazendo aí é o quê? A quantidade de lados do polígono, tá? Menos 2 unidades, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2. Então, o que é que eu tô dizendo aqui com esse 2? Que eu vou ter 2 triângulos formados a partir da divisão que eu fizer, traçando uma diagonal, para poder formar aqui triângulos. Então, vou formar 2 triângulos. E aqui vai ser 5 menos 2, que é uma quantidade de lados, menos 2. Então, eu vou conseguir traçar 3 triângulos. Aqui vai ser 6 menos 2. Eu vou conseguir traçar 4 triângulos. Aqui vai ser 7, né? Perdão. 7 menos 2, que eu vou conseguir traçar 5 triângulos, né? Dividir em 5 triângulos. Aqui vai ser 8 menos 2, que eu vou conseguir dividir em 6 triângulos, ok? E aí, tia, depois que eu fiz isso, depois que eu dividi, eu descobri o número de triângulos formados, o que eu vou fazer? Bom, cada triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos dele é igual a 180. Então, basta você multiplicar, né, o resultado que você fez por 180 graus. Então, vai ficar 2 vezes 180, 3 vezes 180, 4 vezes 180, 5 vezes 180 e 6 vezes 180. Não é isso? Mas, para simplificar, a gente pegou todas essas informações, porque aqui ficaria, depois do resultado 2, a gente pegaria 2 vezes 180, daria 360, né, ó. Depois, a gente pegaria 3 vezes 180, dá 540. Depois, a gente faria 4 vezes 180, dá 720. Faria 5 vezes 180, dá 900. Depois, faria 6 vezes, que vocês não viram, né? 6 vezes 180, que dá 1080, né? Então, isso aqui a gente já descobriu, né? Esses 900, 1080 e os demais já é o quê? A soma dos ângulos internos de cada polígono aqui, no caso do polígono de 7 lados e aqui no caso do polígono de 8 lados. Aí, aqui,
seria do de 6 lados, 720, do de 5 lados, 540 e do de 4 lados, 360. Então, vocês já até sabem aí, né, de cada um que eu já fiz pra vocês aí. Então, pra gente não ter tanto trabalho, pra não esquecer, a gente criou uma fórmula, tá? Pra poder utilizar, que é essa fórmula aqui, ó. Esse S aqui é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, é igual a N, que é o número de lados do polígono, menos 2 vezes 180, que foi exatamente o passo a passo que a gente fez aqui. Só que agora, ao invés de fazer separadamente, a gente vai aplicar tudo em uma fórmula. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber a soma dos ângulos internos de um polígono de 12 lados, tá? Então, vai ficar S igual o N, tem 10 lados, então 12 lados, quer dizer, tá, gente? De 12 lados. 12 menos 2 vezes 180. Aí você já coloca o resultado, tá? Ó. Então, 12 menos 2, 10. 10 vezes 180, né, ó. 1.800, ok? Então, aqui você já dá o resultado final. Ah, tia, mas eu quero resolver aqui o parênteses, colocar 10, depois multiplicar por 180. Tem problema nenhum, tá? Então, essa é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Agora, a gente vai falar sobre os ângulos externos, tá? Dos polígonos, tá? Aqui a gente tem um polígono que tem 3 lados, logo é um triângulo. Então, se ele tem 3 lados, aqui nós vamos ter 1, 2, 3. 3 ângulos internos, tá? Então, a gente vai pegar esses ângulos internos e vai juntá-los para ver o que vai formar. Então, quando a gente junta esses 3 ângulos internos, juntar a mesma coisa que somar, eles formam um ângulo de 360 graus, ó. Um ângulo de uma volta completa. E um ângulo de uma volta completa é igual a 360 graus. Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui a gente tem um polígono de 4 lados e ele tem 4 ângulos externos. 1, 2, 3. E a gente vai juntar todos esses ângulos para ver o que vai formar. Quando a gente junta, novamente, a gente tem o quê? Um ângulo de uma volta completa, que é igual a 360 graus. E aqui mais um exemplo com um pentágono. Então, a gente soma todos os ângulos externos, né? Montando aqui todos os pedacinhos e vai formar um ângulo de meia de uma volta completa, tá, gente? Que é igual a 360 graus, de uma volta completa. Então, o que a gente pode concluir? Que em cada um desses casos, do triângulo, do quadrado e do pentágono, a gente pode perceber que os ângulos externos desse polígono, quando juntados, quando encaixados ou quando somados, formam um ângulo de uma volta completa que é igual a 360 graus. Então, em qualquer polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é 360 graus. Lembrando que os polígonos convexos são aqueles na quais você vai colocar 2 pontos quaisquer e vai ligá-los por meio de uma reta, e essa reta ela vai ficar totalmente dentro da área poligonal, tá? Então, só se aplica aos polígonos convexos, ok? Vamos falar agora dos polígonos regulares, tá? A gente aprendeu o que era polígonos convexos, né? E agora a gente vai falar dos polígonos regulares, tá? O que a gente também pode falar sobre os polígonos convexos? Que os polígonos convexos têm todos os lados com os mesmos comprimentos e todos os ângulos com as mesmas medidas, né? E que esses polígonos convexos, eles podem ser chamados também de polígonos regulares, tá, gente? Então, polígonos convexos também podem ser chamados de polígonos regulares. E o que são os polígonos regulares? Os polígonos regulares, eles vão possuir todos os seus lados, todas as medidas dos seus lados iguais e todos os seus ângulos com as mesmas medidas. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui eu tenho um triângulo
Então, todos os lados do triângulo são iguais e todos os ângulos desse triângulo possuem a mesma medida. Por isso que ele é um polígono regular. A mesma coisa com o quadrado. Todas as medidas dos lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Aqui é um ângulo de 90 graus. E aqui é um ângulo de 90 graus. Supondo que esse quadrado tenha 4 centímetros de lado, como ele tem que ter todas as medidas dos lados iguais, aqui tem que ter 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. A mesma coisa vai para o pentágono regular e o octógono regular. Todas as medidas dos lados iguais e todos os ângulos também iguais, tá? E é importante a gente lembrar também que um polígono regular, tá? Ele é equilátero e equiângulo. Ou seja, tem todos os lados com as mesmas medidas e todos os ângulos com as medidas iguais, tá? Então, aqui a gente mais um exemplo, ó. Todos os ângulos aqui do triângulo medem 60 graus e todas as medidas dos lados medem 2,3 centímetros, ok? Então, todos os lados e todos os ângulos possuem medidas iguais.